Aquela noite parecia como qualquer outra, mas algo dentro de Lucas gritava que havia algo errado. Sua mãe, Ana, sempre fora reservada, mas ultimamente seu comportamento estava ainda mais estranho. Ela passava horas trancada no quarto, sussurrava ao telefone e todas as madrugadas saía de casa sem dar explicações. Lucas tentara perguntar, mas recebia sempre as mesmas respostas vazias. É trabalho? Ou não se preocupe com isso. Mas ele se preocupava. Ele sentia que havia algo além do que ela dizia, algo que não podia ser ignorado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, ouvindo o som do relógio marcando as horas, esperando que algo acontecesse. Quando o ponteiro bateu 3 da manhã, ele ouviu o barulho da porta se abrindo. Segurou a respiração, sentindo seu coração acelerar. Era o momento. Sem fazer barulho, ele saiu da cama e foi até a janela do quarto. Viu a mãe vestida com roupa simples e um casaco escuro, caminhando rápido pela calçada. Algo nela parecia diferente, quase sombrio. Lucas nunca havia feito algo assim antes, mas sua curiosidade era mais forte do que qualquer medo ou hesitação. Ele abriu a porta de casa devagar, tomando cuidado para não fazer barulho, e saiu na madrugada silenciosa. As ruas estavam vazias. Apenas alguns postes iluminavam o caminho com uma luz fraca e amarelada. O vento gelado cortava seu rosto, mas ele continuava caminhando, seguindo os passos da mãe a uma distância segura. Ela caminhava rápido, como se tivesse um destino muito claro em mente. Lucas tentou decifrar para onde ela poderia estar indo. Não era o supermercado nem a casa de alguma amiga. Então, o que poderia ser? O silêncio da noite só aumentava sua tensão, fazendo com que cada passo que ele dava parecesse um erro irreversível. De repente, ela virou uma esquina e desapareceu. Lucas apressou os passos e, ao dobrar o caminho, viu algo que fez seu coração parar por um instante. Sua mãe estava entrando em um prédio abandonado no fim da rua. As janelas estavam quebradas, as paredes pichadas e havia um ar de total abandono naquele lugar. O que ela estaria fazendo ali? Ele ficou parado, tentando processar o que via. Parte dele queria voltar para casa, fingir que nunca tinha visto aquilo. Mas outra parte sabia que não conseguiria viver com essa dúvida. Engolindo seco, ele decidiu se aproximar. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto do que deveria. Quando chegou perto da porta do prédio, percebeu que ela estava entreaberta. Espiou pelo vão, tentando enxergar algo além da escuridão. O que ele viu fez seu estômago revirar. Sua mãe não estava sozinha. Dentro daquele prédio sombrio, algumas sombras se moviam. Vozes sussurravam em tom grave, e o cheiro de mofo e algo metálico tomava o ar. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era normal. Ele prendeu a respiração, tentando ouvir melhor. Um dos homens disse algo que o fez tremer dos pés à cabeça. "Você tem certeza de que ninguém te seguiu?" O silêncio que se seguiu foi insuportável. Lucas sentiu a boca secar. Ele deveria fugir dali antes que fosse tarde demais. Mas, ao dar um passo para trás, uma tábua sob seus pés rangeu alto, quebrando o silêncio da madrugada. Dentro do prédio, as vozes cessaram. E então, um som que fez seu sangue gelar. Passos se aproximando rapidamente da porta. Ficou imóvel, o coração batendo tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Ele não sabia se conseguia correr ou se deveria se esconder. Tudo o que sabia era que, em poucos segundos, descobriria algo que talvez mudasse sua vida para sempre. Lucas sentiu o peito apertar quando os passos dentro do prédio se aproximaram da porta. O tempo parecia se arrastar em câmera lenta enquanto ele tentava decidir o que fazer. Correr? Ficar parado? Segurar a respiração? O ar gelado da madrugada parecia mais pesado, e o suor frio escorria por sua nuca. Então, antes que pudesse pensar em uma reação, a porta rangeu e se abriu lentamente. Ele se jogou atrás de uma pilha de caixas velhas ao lado da entrada, torcendo para que a escuridão da noite o escondesse o suficiente. Dali, conseguiu ver um homem alto e magro saindo do prédio, os olhos varrendo a rua vazia. Seu rosto estava parcialmente coberto por um boné escuro, mas sua postura exalava uma presença intimidadora. Ele parou na porta por alguns segundos, olhando ao redor como um predador farejando o perigo. Lucas sentiu o coração batendo forte contra as costelas, esperando que o homem não percebesse sua presença.
O silêncio era tão intenso que ele quase conseguia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o homem soltou um suspiro pesado e murmurou algo antes de voltar para dentro. Assim que a porta se fechou, Lucas conseguiu respirar um pouco mais aliviado, mas ainda assim não se moveu. Precisava ver mais. Precisava saber o que sua mãe estava fazendo ali. Sentindo as mãos trêmulas, ele se esgueirou até uma janela lateral quebrada, onde o vidro estilhaçado formava um vão estreito. Olhou para dentro e o que viu fez seu estômago revirar. O ambiente era escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas penduradas no teto. Várias pessoas estavam reunidas ao redor de uma mesa improvisada, conversando em voz baixa. Papéis, envelopes e até mesmo maços de dinheiro estavam espalhados pelo tampo de madeira. Mas nada disso foi tão chocante quanto ver sua mãe no meio daquele grupo, falando com firmeza, como se estivesse no comando da situação. Ela gesticulava, apontava para alguns documentos e parecia dar instruções, algo que Lucas jamais imaginaria. Seu corpo travou. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Tudo o que ele pensava saber sobre sua mãe estava desmoronando. Ela sempre foi uma mulher reservada, trabalhadora, dedicada. O que fazia ali, naquele lugar sujo e sombrio, rodeada por homens que exalavam perigo? Ele tentou ouvir melhor a conversa, forçando os ouvidos para captar qualquer palavra que fizesse sentido. Isso precisa ser feito rápido. Não podemos correr riscos. A voz dela soava fria, decidida, completamente diferente do tom carinhoso e acolhedor que usava em casa. O dinheiro já está acertado. Se der errado, todos nós teremos problemas. Outro homem respondeu, jogando um envelope sobre a mesa. Lucas sentiu um nó na garganta. A mãe estava envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Sua mente tentava encontrar uma explicação racional, algo que fizesse sentido. Mas não havia. Nada justificava aquela cena. O medo começou a se misturar com raiva e confusão. Ele queria confrontá-la, queria gritar seu nome e perguntar o que estava acontecendo, mas sabia que não podia. Decidiu se afastar dali antes que fosse descoberto. Cada passo que dava para trás parecia mais arriscado do que o anterior. A adrenalina queimava em suas veias. Quando já estava quase longe o suficiente, sentiu o pé encostar em algo solto no chão. Um barulho seco ecoou na noite silenciosa. Prendeu a respiração no mesmo instante. No interior do prédio, as vozes cessaram abruptamente. Lucas não precisou de mais nada para entender que sua presença havia sido notada. Ele virou o corpo num movimento brusco e correu. Correu como se sua vida dependesse disso, porque naquele momento, ele sabia que dependia. Lucas correu sem olhar para trás, sentindo o ar frio da madrugada queimar seus pulmões. Cada batida de seu coração parecia um tambor dentro do peito, ecoando alto em sua cabeça. Ele sabia que precisava se afastar rápido, mas também sabia que não podia simplesmente voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Algo dentro dele gritava que fugir não era suficiente, que ele precisava entender o que estava acontecendo. Sua mãe não era a pessoa que ele imaginava, e agora tudo parecia virar um grande quebra-cabeça distorcido. Ele se escondeu atrás de um carro estacionado do outro lado da rua, observando o prédio de longe. Os minutos se arrastaram enquanto ele tentava controlar a respiração e organizar os pensamentos. A porta do prédio se abriu novamente, e o mesmo homem que havia saído antes agora olhava em todas as direções. Parecia procurar algo, ou alguém. Lucas se encolheu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A rua estava deserta. O silêncio apenas amplificava a tensão. Mais duas pessoas saíram do prédio, conversando entre si. Um deles segurava uma maleta, e o outro mexia no celular rapidamente, como se estivesse enviando uma mensagem urgente. Lucas tentou captar alguma informação, mas tudo parecia nebuloso, como um jogo de sombras onde ele não sabia quem era amigo e quem era inimigo. Sua mãe apareceu logo depois, saindo com passos firmes, determinada. Ela olhou para os lados antes de se afastar do grupo e seguir por uma rua escura. Lucas hesitou, mas sua necessidade de respostas era maior do que seu medo. Levantando-se devagar, ele começou a segui-la novamente, tomando cuidado para manter uma distância segura. Cada passo dela parecia decidido, como se soubesse exatamente para onde estava indo.
As ruas ficavam cada vez mais escuras. Os postes de luz espaçados criavam sombras alongadas que dançavam ao redor dos prédios antigos. O bairro parecia esquecido, como se pertencesse a um outro mundo dentro da própria cidade. Ela parou diante de um portão enferrujado e olhou ao redor antes de empurrá-lo com força. O rangido agudo fez Lucas se encolher, mas ela não parecia se importar. Ele esperou alguns segundos antes de se aproximar, espiando pelo vão da grade. O local era ainda mais estranho do que o primeiro. O prédio parecia ter sido um antigo armazém, agora tomado pelo abandono e pelo mistério. Algumas luzes fracas brilhavam do lado de dentro, e sons abafados vinham de lá, como murmúrios ou máquinas funcionando em um ritmo quase hipnótico. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O que era aquele lugar? O que sua mãe estava fazendo ali? Tudo parecia cada vez mais surreal. Ele precisou tomar coragem para entrar, empurrando o portão devagar, evitando fazer barulho. Caminhou entre os destroços espalhados pelo chão, os olhos atentos a qualquer movimento. O frio da madrugada parecia ainda mais cortante ali dentro, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Ele encontrou uma entrada lateral e se esgueirou por ela, tentando se misturar às sombras. Agora conseguia ver melhor o ambiente. Havia caixas empilhadas por todos os lados, algumas lacradas, outras abertas, revelando conteúdos que ele não conseguia identificar de imediato. Algumas pessoas caminhavam de um lado para o outro, carregando papéis, analisando telas de computadores portáteis, falando baixo, mas com um tom de urgência. E então, ele a viu novamente. Sua mãe estava no centro do local, cercada por 3 homens que pareciam ouvir atentamente cada palavra que ela dizia. Seu rosto estava sério, sua postura rígida. Ela pegou algo de dentro do bolso do casaco e entregou a um dos homens. Lucas apertou os olhos, tentando ver melhor. Era um pendrive. O homem o pegou e o conectou a um dos computadores, analisando as informações com um olhar atento. Lucas não conseguia entender, mas sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Ele sabia que já havia ido longe demais para recuar. E se sua mãe estava escondendo algo tão grande, ele precisava saber exatamente o que era. Lucas prendeu a respiração enquanto observava cada detalhe daquela cena. O pendrive que sua mãe entregara estava carregado com algo importante, algo que parecia ter grande valor para aqueles homens. O brilho da tela do computador iluminava os rostos atentos, e um deles assentiu lentamente, como se tivesse encontrado exatamente o que procurava. Lucas sentia o coração martelando no peito, a tensão se espalhando por cada músculo de seu corpo. Sua mãe estava ali, agindo com uma naturalidade assustadora, como se aquele fosse um ambiente familiar para ela. Nada fazia sentido. Ele queria acreditar que havia uma explicação lógica para tudo, mas a cada segundo que passava, as dúvidas cresciam ainda mais. O homem que analisava o pendrive olhou para sua mãe com um meio sorriso, satisfeito com o que via. Ele murmurou algo para os outros, que assentiram em silêncio. Um deles tirou do bolso um envelope grosso e o colocou sobre a mesa. Lucas estreitou os olhos. Dinheiro? Era isso? Era um pagamento? Sua mãe estava envolvida em algo ilegal. Um calafrio percorreu sua espinha. Durante toda a sua vida, ela sempre se mostrara honesta, trabalhadora, uma mulher que lutava para criar o filho sozinha. Mas então, como explicar aquilo? Ela pegou o envelope sem hesitar e o guardou no casaco. Seus olhos varreram o local rapidamente, como se quisesse ter certeza de que tudo estava sob controle. Lucas se encolheu um pouco mais nas sombras, com medo de que ela o visse. Precisava descobrir mais. Precisava entender até onde aquilo ia. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, um dos homens pegou uma pasta preta e começou a falar. Sua voz era grave, firme, como se estivesse ditando ordens. Lucas tentou se concentrar nas palavras, mas o medo fazia sua mente rodopiar. As informações batem. Você fez um bom trabalho, o homem disse, olhando diretamente para sua mãe. Ela assentiu, cruzando os braços. Eu disse que cumpriria minha parte. Agora espero que vocês façam a de vocês. Sua voz era fria, sem hesitação. O homem sorriu de canto, pegando um maço de cigarros e acendendo um, soltando a fumaça devagar antes de responder. Não se preocupe, a gente honra nossos compromissos, mas você sabe que depois disso, não tem mais volta. Lucas sentiu um arrepio.
Depois disso, não tem mais volta. O que aquilo significava? Que tipo de acordo sua mãe havia feito? Sua cabeça girava, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, mas nada encaixava direito. Ele precisava sair dali e pensar. Precisava respirar e decidir o que faria a seguir. No momento em que decidiu se afastar, algo lhe chamou a atenção. No canto do armazém, uma pequena sala de vidro abrigava um quadro de avisos coberto por papéis, fotos, documentos, mapas. Ele apertou os olhos tentando ver melhor. Seu estômago se revirou ao perceber uma das fotos. Ele conhecia aquele rosto. Um jornalista famoso, daqueles que estavam sempre investigando casos polêmicos na TV. Seu nome aparecia em destaque em um dos papéis, cercado por anotações que Lucas não conseguia decifrar à distância. Aquilo parecia grande demais, perigoso demais. Se sua mãe estava no meio daquilo, então estava envolvida em algo que ia muito além do que ele imaginava. A sensação de que ele nunca conheceu de verdade a própria mãe se intensificou. Quem era aquela mulher? Que segredos ela escondia? Ele queria perguntar, queria confrontá-la naquele instante, mas sabia que não era o momento. Se ele revelasse que estava ali, talvez nunca mais tivesse a chance de entender o que realmente estava acontecendo. Com os olhos fixos na cena diante dele, Lucas sentiu um peso crescer dentro de si. Era como se estivesse entrando em um labirinto escuro, sem saber onde aquilo o levaria. Ele precisava decidir o que faria a seguir, mas sabia que qualquer que fosse a escolha, sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas sentia o peito apertar enquanto voltava para casa. O silêncio da madrugada parecia mais pesado do que nunca. Cada sombra nas ruas vazias parecia esconder algo. A mente fervilhava de perguntas, mas nenhuma resposta surgia. Ele entrou em casa sem fazer barulho, subiu para o quarto e fechou a porta devagar, como se ao fazer isso, pudesse impedir que o que viu naquela noite se tornasse real. Sentou-se na cama, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Aqueles homens confiavam nela, respeitavam suas palavras. O dinheiro, os arquivos secretos, as conversas sobre um ponto sem retorno. Nada disso combinava com a mulher que ele conhecia, ou achava que conhecia. O som da porta da frente se abrindo o fez congelar. Ele segurou a respiração, ouvindo os passos da mãe cruzarem a casa em direção ao quarto dela. Seu coração martelava contra as costelas. Ele queria descer as escadas naquele instante, exigir respostas, arrancar a verdade dela de qualquer jeito. Mas não sabia se estava pronto para ouvir. Fechou os olhos por um instante, tentando se acalmar. Mas a raiva misturada com medo crescia dentro dele. Ele não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Na manhã seguinte, o cheiro de café se espalhava pela casa quando ele desceu as escadas. Encontrou a mãe sentada à mesa, folheando o jornal como se fosse um dia comum. O estômago de Lucas se revirou. Como ela conseguia agir assim depois de tudo? Ele se sentou à frente dela, os olhos fixos no rosto dela, buscando qualquer sinal de mentira. Onde você esteve ontem à noite? A pergunta saiu antes que ele pudesse evitar. Ela ergueu os olhos para ele, sem demonstrar surpresa. Apenas tomou um gole do café antes de responder. Trabalhando. Lucas sentiu o sangue ferver. Era isso? Ela realmente achava que ele aceitaria essa resposta? Para de mentir. Eu vi você saindo. Eu te segui. As palavras pesaram no ar, e ele percebeu quando o olhar da mãe mudou. Por um instante, apenas um instante, ela pareceu tensa, mas logo retomou o controle, pousando a xícara de café sobre a mesa com calma exagerada. Você fez o quê? Eu vi você entrar naquele prédio. Vi você entregando algo para aqueles homens. Eu ouvi a conversa. Você pode me dizer o que está acontecendo agora, ou eu descubro sozinho. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A expressão da mãe endureceu, como se algo dentro dela tivesse sido ativado. Ela cruzou os braços e inclinou o corpo para a frente, olhando diretamente nos olhos dele. Você não sabe do que está falando. Então me explica. Ela respirou fundo. E por um momento, Lucas achou que ela fosse negar tudo, que tentaria convencê-lo de que ele havia imaginado. Mas então, algo mudou. O rosto dela perdeu a rigidez, e o olhar se tornou mais sombrio. Eu faço o que preciso fazer. Lucas sentiu um arrepio na espinha. A voz dela não tinha culpa, não tinha remorso.
O que isso quer dizer? Você está envolvida com o quê, exatamente? Ela olhou para ele como se estivesse decidindo até onde poderia ir com a verdade. Eu protejo as pessoas erradas das pessoas ainda piores. A frase girou na cabeça dele, como um enigma impossível de decifrar. Ele queria respostas, mas pela primeira vez, teve medo do que poderia descobrir. Lucas sentiu a cabeça girar com as palavras da mãe. Eu protejo as pessoas erradas das pessoas ainda piores. O que aquilo significava? Ele tentou interpretar de diferentes formas, mas nenhuma explicação parecia boa o suficiente. A mulher que o criou, que sempre foi sua referência de segurança e estabilidade, agora se revelava como alguém que ele não conhecia completamente. Seu peito subia e descia rápido, a respiração descompassada. Ele queria mais respostas, queria que ela explicasse tudo sem rodeios, mas a expressão dela indicava que não entregaria mais do que já havia dito. Isso só o fez sentir mais raiva. Que tipo de resposta é essa? A voz dele saiu trêmula, uma mistura de indignação e medo. Você está envolvida com criminosos? Você está mentindo para mim esse tempo todo? Ela permaneceu inexpressiva por um momento, apenas estudando o rosto do filho. Era como se estivesse decidindo o que poderia dizer ou se valia a pena dizer qualquer coisa. Lucas sentiu o estômago revirar. O silêncio dela dizia mais do que palavras. Algumas verdades não podem ser ditas, Lucas. Então eu descubro sozinho. A resposta dele a fez arquear as sobrancelhas, como se estivesse impressionada com a determinação do filho. Mas ao invés de parecer preocupada ou com medo, ela sorriu de canto, quase como se estivesse testando a coragem dele. Isso só o irritou ainda mais. Como ela podia tratar aquilo como um jogo? Lucas se levantou da mesa, sem conseguir ficar ali por mais tempo. Sua cabeça estava uma bagunça, seu peito apertado de tantas perguntas sem resposta. Ele subiu as escadas rapidamente e entrou no quarto, fechando a porta com força. Mas ele sabia que não conseguiria ficar ali parado fingindo que poderia seguir com sua vida normalmente. Havia algo de muito errado acontecendo. Algo que ia muito além do que ele poderia imaginar. Ele precisava descobrir o que sua mãe estava escondendo. E para isso, precisava ir além. Puxou o celular do bolso e abriu o histórico de mensagens dela no computador. Algo que nunca pensou que faria. Suas mãos tremiam conforme deslizava os olhos pelas conversas. Muitas eram comuns, mas então encontrou uma que chamou sua atenção. Um número sem nome, sem foto. Apenas mensagens curtas e diretas. Precisamos resolver isso antes que as coisas saiam do controle. Você garantiu que não há riscos? Sem riscos, sem rastros. Cada mensagem parecia uma peça de um quebra-cabeça perigoso. Lucas sentiu a boca secar ao perceber que sua mãe respondia com a mesma frieza. Ele clicou para ver as imagens enviadas e no mesmo instante seu sangue gelou. Entre os arquivos, havia documentos, fotos de pessoas que ele nunca tinha visto. E no meio delas, uma imagem do jornalista que ele viu naquela noite no mural do galpão. Sua mente acelerou. Sua mãe estava envolvida com algo muito maior. Antes que pudesse processar tudo, um barulho no corredor fez seu coração saltar. Ele rapidamente fechou o computador e se virou no instante em que a porta do quarto se abriu. Sua mãe estava parada ali, os olhos fixos nele, o rosto agora sem aquele ar de tranquilidade que ela tentava manter. O que você está fazendo, Lucas? O ar parecia mais pesado ao redor deles. Ele engoliu em seco. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele sabia que passava do ponto de não retorno. Lucas sentiu a garganta secar ao ver sua mãe parada na porta, os olhos fixos nele com uma intensidade cortante. Seu coração batia tão forte que ele teve medo de que ela pudesse ouvir. O cursor do mouse ainda estava sobre a última mensagem que ele leu, e o suor escorria por sua nuca, denunciando sua culpa. Ele precisava pensar rápido, precisava de uma desculpa, mas nada lhe vinha à mente. Sua mãe entrou no quarto, fechando a porta atrás de si com um movimento silencioso, e a tensão no ar ficou insuportável. Eu perguntei o que você está fazendo. A voz dela estava calma demais, e isso só fez o medo de Lucas crescer. Ele engoliu em seco, tentando controlar a respiração. Seu instinto gritava para ele mentir, mas ele sabia que não adiantaria. Ela sempre foi boa em perceber quando ele escondia algo. Ainda assim, não podia admitir que viu as mensagens. Eu só estava procurando uma coisa no computador. Nada demais.
Os olhos dela não vacilaram, analisando cada detalhe de sua expressão. Lucas se obrigou a manter a calma, mas sua mãe parecia enxergar através dele. Ela deu mais um passo à frente, cruzando os braços. Você mexeu onde não devia, não mexeu? Seu estômago revirou. Ele sabia que se confirmasse, poderia estar cavando sua própria cova. Mas negar também não adiantaria. O silêncio dele foi a resposta que a mãe precisava. Ela fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, antes de abrir novamente, agora com um olhar diferente. Era quase desapontado. Eu te avisei para não se meter nisso, Lucas. A frase soou como uma sentença de morte. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era só um aviso. Era uma ameaça. O medo se misturava à raiva. Ele se levantou da cadeira de repente, a respiração pesada. Então me diz, o que você fez? Com quem você está envolvida? Quem são aqueles caras? O que você passou para eles? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos varreram o quarto como se calculasse algo. Então disse algo que fez o sangue de Lucas gelar. Você precisa sair daqui. Ele piscou, confuso. O quê? Agora. Arruma suas coisas. Você não pode mais ficar nessa casa. Lucas sentiu o estômago despencar. Aquilo não fazia sentido. Por que ele precisaria sair? O que ela tinha feito que o colocava em perigo? Tudo o que ele conseguia pensar era que, se ela queria tirá-lo dali, então a situação era ainda pior do que ele imaginava. Não vou a lugar nenhum enquanto você não me contar a verdade. A mãe olhou para ele com uma mistura de urgência e exaustão. Você já sabe mais do que deveria, e isso te coloca em risco. Lucas recuou um passo. Agora era oficial. Ele não estava apenas descobrindo um segredo obscuro da própria mãe. Ele estava no meio dele. A adrenalina queimava em suas veias. Ele precisava pensar em algo. Se sua mãe queria que ele fugisse, significava que havia mais gente envolvida, e essas pessoas poderiam estar atrás dele. Mas fugir não era uma opção. Ele precisava agir. Então eu faço do meu jeito. Ele pegou o celular e abriu a câmera. Se sua mãe não lhe daria respostas, ele mesmo as arrancaria. E dessa vez, faria com que o mundo inteiro soubesse o que estava acontecendo. Lucas apertou o celular nas mãos, sentindo a adrenalina pulsar em cada fibra do seu corpo. Ele sabia que não podia confiar em mais ninguém, nem mesmo na própria mãe. Se ela estava desesperada para que ele fugisse, então o perigo era real. Mas fugir significava aceitar a ignorância, e isso ele não faria. Ele abriu a câmera, apontando para o rosto dela. Se você não me contar agora, eu gravo tudo e mando para alguém que possa descobrir por... A mãe não, mas seu olhar se tornou mais avaliando as opções. O silêncio dela só deixava claro que a situação era pior do que ele era ainda. Então, algo inesperado. A cone da mãe ou para a tela ficou ainda mais já sabem. Eles quem? Ela não respondeu de imediato. Pegou uma mochila no canto do quarto e jogou sobre a cama. Pegue o essencial. Você tem 5 minutos. O tom dela não deixava espaço para discussão. Mas Lucas não se moveu. Ele queria respostas. Quem está atrás de mim? Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando decidir se diria ou não. Mas quando os abriu novamente, sua expressão não era mais de frieza, e sim de algo mais profundo. Se eu te contar, você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Lucas sentiu o corpo estremecer. O que quer que estivesse por trás daquilo tudo era algo grande, muito maior do que ele havia imaginado. Mas, antes que pudesse insistir, um barulho do lado de fora congelou o ar ao seu redor. Pneus cantando no asfalto, faróis atravessando a janela do quarto, som de portas de carro se abrindo rapidamente. A mãe puxou Lucas pelo braço, forçando-o a sair do quarto. Ele resistiu, mas então ouviu algo que fez o medo escalar sua espinha como uma lâmina gelada. Passos. Alguém estava dentro da casa. O olhar da mãe se encontrou com o dele por uma fração de segundo. Ela não precisava dizer nada. Ele entendeu. Se ficasse ali, não sairia vivo. Ela puxou uma gaveta e pegou algo que Lucas nunca tinha visto antes nas mãos dela. Uma arma. Pela porta dos fundos. Agora, o coração dele martelava, mas seus pés não se moviam. Tudo estava acontecendo rápido demais. Ele queria gritar, queria perguntar tudo, mas o som da porta da frente sendo arrombada fez seu corpo reagir por instinto. Ele correu. Passou pela cozinha. O corredor parecia infinito. Ouvia vozes entrando pela casa, vozes frias, calculistas. Alguém estava chamando pela mãe dele.
Lucas atravessou a porta dos fundos e sentiu o ar frio da madrugada bater contra seu rosto. Correu pelo quintal, pulou a cerca sem olhar para trás. Precisava sair dali. Precisava entender tudo. Mas ele sabia de uma coisa. Se aquelas pessoas estavam atrás dele, então não importava para onde fosse. Ele nunca mais estaria seguro. Agora, ele precisava descobrir uma verdade que talvez não estivesse pronto para conhecer. E você? O que faria se descobrisse que sua mãe tem uma vida secreta? Comente abaixo. Eu preciso saber a verdade. Se você assistiria um segundo episódio dessa história. Lucas correu sem olhar para trás, sentindo o peso da noite e a pressão de cada escolha que fizera até aquele momento. Sua mente girava em um turbilhão de perguntas sem respostas, e a única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele pensou que conhecia sua mãe, pensou que entendia o mundo ao seu redor, mas agora, tudo estava virado de cabeça para baixo. Quem eram aquelas pessoas? O que estavam dispostas a fazer para silenciá-lo? E o mais assustador, do que exatamente sua mãe fazia parte. Cada passo que dava o afastava mais da casa onde cresceu, do conforto que um dia chamou de lar. Mas a verdade é que aquele lar já não existia mais. Não depois daquela noite. A revelação de que sua mãe guardava segredos tão profundos o fez questionar tudo. Como ela conseguiu esconder isso por tanto tempo? O que mais estava enterrado em sua história? Seu coração martelava contra o peito enquanto ele corria pelas ruas vazias, tentando encontrar um lugar seguro. Mas será que algum lugar ainda era seguro para ele? O relógio marcava 03h47. O silêncio da madrugada contrastava com o caos dentro de sua mente. Ele precisava pensar rápido, traçar um plano, encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. Mas quem? Quem ele poderia confiar agora? A polícia? E se estivessem envolvidos? Um amigo? E se colocar alguém em perigo fosse um erro fatal? O tempo estava se esgotando, e ele sabia que, em breve, as respostas viriam até ele, querendo ou não. Mas e se a verdade fosse pior do que ele imaginava? Agora, a pergunta que não quer calar. Lucas deve continuar fugindo ou confrontar sua mãe até o fim? Escreva nos comentários. Eu preciso saber a verdade, se você quer a continuação dessa história. E não se esqueça, o próximo episódio traz uma revelação ainda mais chocante, algo que ninguém poderia prever. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara-se para o momento em que tudo mudará de vez.